Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre as nossas vidas. Convido você para que abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Texto que servirá como base para a nossa reflexão nessa manhã. Há algumas semanas nós falamos aqui na Escola Dominical sobre missões. E eu me lembro que eu falei para os irmãos que eu gostaria de fazer o estilo de uma aula de escola dominical, e hoje nós vamos seguir a mesma dinâmica. Então, se no decorrer da lição algum irmão quiser fazer alguma colocação, só faça um sinalzinho aí com a mão e o irmão terá a oportunidade de participar conosco. Abra aí comigo sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Peço a você que acompanhe comigo a leitura da Escritura, e a palavra do Senhor nos diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Senhor, nós estamos diante da tua palavra esta que é viva e eficaz, e nós te pedimos, Pai, que nessa manhã nós possamos ser trabalhados, Pai, na instrumentalidade da tua palavra e no agir do teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração. Amém. O texto que nós lemos agora é o texto clássico que nos fala a respeito da queda, que nos fala a respeito de pecado. Há alguns dias eu estava conversando com meu pai sobre teologia, e uma das coisas que eu não sabia enquanto eu fugia do meu chamado, postergava o meu chamado, era o quanto poderia ser interessante discutir com meu pai teologia. Não como pai e filho, mas como dois pastores, duas pessoas que estudaram. E para mim esse é um dos grandes benefícios do chamado. E eu estava conversando com meu pai sobre teologia, algo que a gente faz com certa frequência. E ele me fez uma pergunta que me inquietou muito. Ele falou o seguinte: qual foi a última pregação que você ouviu ou que você fez sobre pecado? E eu parei para pensar nos meus últimos 5 anos, que foi justamente o período em que eu estava no seminário. E eu não me recordo de ter ouvido uma palestra, uma preleção, uma aula de escola dominical sobre pecado. E eu busquei na minha mente mais distante, no meu período de mocidade, no meu período de adolescência.
E eu pude perceber que pelo menos a minha geração, e talvez a geração que veio depois da minha, é uma geração que conhece muito pouco sobre pecado. Porque nós falamos pouco sobre pecado. As nossas menções ao pecado são menções pontuais dentro dos nossos sermões. Eu me recordo de ouvir uma pregação sobre pecado quando eu tinha uns 12 anos, e eu nunca esqueci de algo que o pastor falou. E ele disse o seguinte: olha, parece que não existe mais céu, parece que não existe mais inferno, porque nós não falamos sobre pecado, nós não falamos sobre arrependimento. E a verdade é que o pecado é uma realidade que nós não podemos, ou pelo menos não deveríamos, ignorar. No entanto, nós negligenciamos o nosso ensino e o nosso estudo sobre pecado. É muito bom falar sobre graça de Deus. Isso enche o nosso coração de alegria. É muito bom falar sobre Jesus Cristo. Isso enche o nosso coração de alegria. Mas é necessário falar sobre pecado. É necessário que nós pensemos sobre o pecado, porque o pecado é a realidade na qual o mundo se encontra, e uma realidade da qual nenhum homem consegue escapar sozinho. E por mais que nós sejamos, em uma expressão popular, crentes velhos de igreja, existem algumas verdades básicas, elementares da fé cristã, que precisam ser reafirmadas, que precisam ser relembradas. E o pecado é uma delas. O pecado é uma realidade que não pode ser negligenciada. E eu gostaria de pensar com você hoje, justamente sobre pecado. Então eu chamo a sua atenção para o tema da nossa reflexão nessa manhã, o pecado em perspectiva, a partir aqui de Gênesis 3. E nós veremos 3 perspectivas a respeito do pecado nesse texto. Mas antes de entrarmos na argumentação sobre o pecado, sobre as perspectivas do pecado, eu gostaria de apresentar a você a forma como a Bíblia nos fala sobre pecado. Afinal de contas, as Sagradas Escrituras são um parâmetro correto para que nós entendamos o pecado. É interessante nós sabermos que as Sagradas Escrituras foram escritas, foram elaboradas em 2 idiomas diferentes. O Antigo Testamento escrito na língua hebraica, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego. Então nós teremos palavras diferentes para tratar de pecado no Antigo Testamento e teremos palavras diferentes para tratar de pecado no Novo Testamento. Na língua portuguesa, geralmente nós englobamos o pecado dentro de um enunciado só. Nós falamos de pecado. Às vezes nós elaboramos algumas distinções quando nós falamos, por exemplo, de transgressão, ou quando nós falamos de iniquidade. Mas tanto o hebraico quanto o grego são mais diversificados em palavras para tratar sobre o pecado. E assim, no Antigo Testamento nós temos essa série de palavras que falam a respeito do pecado. E eu gostaria de trazer as principais. Então, no hebraico nós teremos, por exemplo, a palavra hatat, que significa pecado no sentido de errar o alvo. Um exemplo muito claro que nós temos dessa aplicação da palavra pecado encontra-se em Gênesis 4:7, quando o Senhor exorta a Caim. E o Senhor diz o seguinte: olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado, ou hatat, está à porta. O que o Senhor está colocando ali para Caim é que existe uma possibilidade de acertar, mas existe também uma possibilidade de errar. Ele pode agir de uma forma correta ou ele pode agir de uma forma errada. E agindo de uma maneira errada, ele está então cometendo pecado. Uma outra palavra usada no hebraico para pecado é a palavra retê, que é a palavra pecado no sentido de culpa, no sentido de alguém que se torna culpável por sua ação.
Em Deuteronômio 24:16, nós temos uma aplicação dessa palavra. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada um será morto pelo seu pecado ou por sua culpa. Uma outra palavra utilizada para simbolizar ou para identificar o pecado é a palavra pechá, que é o pecado no sentido de uma transgressão da lei. Isaías 59:12, porque as nossas transgressões se multiplicaram diante de ti. E por fim, nós temos também a palavra aven, que é o pecado no sentido de um mau comportamento ou no sentido de iniquidade, como constante no Salmo 7. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Veja, portanto, que só no Antigo Testamento nós vimos 4 palavras que designam a ideia do pecado. No Novo Testamento, nós temos tantas palavras para pecado quanto no Antigo. E eu quero apresentar as principais. A principal palavra traduzida como pecado para nós no Novo Testamento é a palavra hamartia. Hamartia é pecado no sentido de um afastamento de Deus. Mateus 1:21, sobre Jesus Cristo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus vem para nos salvar do nosso afastamento de Deus, do nosso pecado. Nós temos também a palavra grega adikia, que significa o pecado no sentido de injustiça. Romanos 2:8, mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, ao pecado. Temos também a palavra paraptoma, que é o pecado no sentido de uma transgressão à lei e de uma ofensa a Deus. Mateus 6:14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. E por fim, nós temos a palavra anomia, que significa também a transgressão da lei. Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade ou a transgressão, o amor se esfriará de quase todos. Então veja que falar sobre pecado não é algo tão simples a partir da perspectiva bíblica. O conceito bíblico a respeito do pecado é complexo. A perspectiva bíblica acerca do pecado engloba muitas classes, muitas perspectivas. E nós precisamos manejar bem as Escrituras para que nós possamos entender o que elas nos falam sobre o pecado, o que as Escrituras nos falam sobre a queda. Gosto muito do pensamento de Louis Berkhoff. Louis Berkhoff, um teólogo sistemático do século passado, ele diz o seguinte: hoje em dia nós ouvimos falar muito do mal e relativamente pouco do pecado. E isso é muito enganoso. Nem todo mal é pecado. Não se deve confundir o pecado com o mal físico, com aquilo que é danoso ou calamitoso. É possível falar não só de pecado, mas da doença como algo mal. Mas então a palavra mal é empregada em 2 sentidos totalmente diversos. Acima da esfera física está a esfera ética, na qual é aplicável o contraste entre o bem moral e o mal moral. E é somente nessa esfera que nós podemos falar de pecado. Se nós observarmos todas essas palavras que nós vimos agora há pouco, elas trazem consigo uma noção de mal. No entanto, quando nós falamos de mal, nós não estamos falando de qualquer tipo de mal. Louis Berkhoff deixa isso muito claro. Nós não podemos falar, por exemplo, que a doença é algo bom. A doença é má. Mas a doença em si não é pecado. Nós vemos, por exemplo, desastres naturais e nós não podemos falar que isso é uma coisa boa. Isso é algo mal para nós. No entanto, isso também não é pecado. Quando nós pensamos sobre pecado, a partir das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que o pecado é o mal em uma categoria muito bem definida. O pecado é o mal na categoria ética, na categoria moral. Quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de mal moral. Mas então,
o que é pecado? Como nós podemos entender o pecado? Como a nossa igreja define o pecado? Para a teologia reformada, o pecado é a barreira que separa os homens de Deus. O pecado apresenta-se sob as formas de uma ação, mas também de uma condição. Como uma ação, o pecado é a violação consciente da lei de Deus. E é por isso que nós podemos falar de pecados no plural. Como condição, o pecado se refere ao estado em que nós, seres humanos, nos encontramos afastados de Deus. E por conseguinte, afastados uns dos outros e também da criação. Todos os homens nascem encerrados sob essa condição de pecado. É isso que Davi vai nos falar no Salmo de número 51, versículo 5. Eu nasci no pecado e na iniquidade me concebeu a minha mãe. Todos os homens nascem em condição de pecado. E dessa condição eles são incapazes de se livrar de uma maneira autônoma. Por isso nós necessitamos de Cristo. Então, veja, o pecado na perspectiva bíblica se apresenta de duas formas. Ele é uma ação na qual nós contrariamos a vontade de Deus, mas ele é também um estado no qual todos nós nascemos e do qual nós não conseguimos nos libertar, do qual nós não conseguimos nos ver livres, a não ser por meio de Jesus Cristo. E diante dessa introdução, eu quero então chamar a sua atenção para as três perspectivas que nós vamos ver do pecado no texto de Gênesis que nós lemos. E, em primeiro lugar, nós podemos chegar à conclusão de que o pecado, ele é precedido pela tentação. O pecado é precedido pela tentação. Os eventos que são narrados aí no capítulo de número 3, nos versículos que nós lemos, eles estão enraizados em um momento um pouco anterior, no capítulo de número 2. Eu quero pedir para você que você abra a sua Bíblia comigo aí. Gênesis 2. Nós vamos perceber onde se encontra a raiz dos eventos que nós lemos em Gênesis 3. Gênesis 2, versículos 15 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O relacionamento de Deus com a sua criação, e eu já tive a oportunidade de falar sobre isso com os irmãos, ele se estabelece na forma de um pacto, na forma de uma aliança. Aliança é um compromisso de sangue que é administrado por Deus. Um compromisso que tem uma bênção, no caso de sua obediência, mas que tem uma maldição, no caso do seu descumprimento. Quando nós olhamos para a aliança de Deus com Adão e Eva, nós vemos que a bênção pressuposta nessa aliança é a vida, caso eles obedeçam, e a maldição presente nessa aliança é a morte, no caso da desobediência. Esses três versículos que nós lemos agora, no capítulo de número 2, mostram para nós as instruções que o Senhor deu a Adão quanto à sua vida no jardim do Éden. É interessante que Deus ordena a Adão que ele pode comer de todas as árvores do jardim, mas de uma especificamente ele não pode comer. E aqui é preciso nós pensarmos que o elemento da árvore não é tão importante quanto o princípio que está envolvido. Nós não temos nenhuma evidência bíblica de que havia nessa árvore algo objetivo que a tornasse melhor ou pior do que as outras. O que está em xeque aqui não é a qualidade da árvore, não é a árvore. O que está em xeque aqui é a obediência de Adão. O Senhor poderia ter falado para Adão o seguinte: olha, você não vai pular esse corguinho para lá. Ou você não vai
dar nome a um animal específico, ou você não vai fazer qualquer outra coisa. O que está em xeque não é a árvore, o que está em xeque é a ordenança de Deus, é um mandato para a obediência. E o Senhor estipula de maneira muito clara: você não deve comer dessa árvore. Palmer Robertson, um teólogo dos nossos dias, ele comenta esse texto e ele diz o seguinte: o fato de Deus ordenar para Adão que ele não deveria comer dessa árvore é um indicativo de que Adão possuía liberdade de escolha e assim ele possuía uma capacidade moral formada de maneira completa. Em outras palavras, o que Palmer Robertson está explicando é que Deus dá uma ordem a Adão, porque Adão, dentro de um determinado parâmetro, ele tem liberdade para agir. E ele tem liberdade para agir contra a sua própria natureza. Isso quer dizer que Adão, embora tenha sido criado em pureza, em santidade, ele pode agir de uma maneira pecaminosa. E isso é importante, sabe por quê? Porque nos mostra que Adão é responsável por suas ações. Se Adão não tem uma moralidade completa, se Adão não tem a possibilidade de agir conforme a sua natureza, então ele não pode pecar. Então ele não pode ser culpado pelo pecado. E a ordem de Deus não seria necessária. Afinal de contas, por que Deus iria ordenar que Adão não comesse, se em sua essência ele não pudesse comer? Então veja, Adão é um homem que tem um senso de moralidade formado, é um homem que tem liberdade de escolha, ele pode escolher dentro de um ambiente que é controlado, mas o fato é que a obediência de Adão ela seria premiada, mas a desobediência seria punida. Quando nós lemos Gênesis 2, fica muito clara a punição para o pecado. O Senhor diz: no dia que você comer dela, certamente morrerá. Em caso de desobediência, morte. Em caso de obediência, fica subtendida a vida. O fato é que nós sabemos qual foi a escolha de Adão. Até aqui é muito claro que existe uma aliança, um compromisso que está estabelecido. E esse compromisso não parte de Adão, é um compromisso que parte de Deus. E esse compromisso, ele é fundamentado, ele é estabelecido na pressuposição, no pressuposto da obediência de Adão. No entanto, quando nós chegamos no capítulo de número 3, nós sabemos então, ou ficamos sabendo, que diante da primeira tentação, a obediência de Adão e Eva ruiu. E assim nós temos então a entrada do pecado no mundo. Os primeiros 5 versículos aqui de Gênesis 3 fundamentam a primeira perspectiva a que nós podemos chegar a respeito do pecado. Que o pecado é precedido pela tentação. No contexto das Sagradas Escrituras, a tentação é a atração, a predisposição que o homem tem de fazer o mal na expectativa, na esperança de obter algum prazer ou algum lucro. E é exatamente nessa armadilha, na expectativa de um lucro, na expectativa de algum prazer vindo de algo mal, que Adão e Eva caíram, e é exatamente na mesma armadilha que eu e você caímos quando nós pecamos, ainda que nós não consigamos perceber isso. Veja que a partir da tentação, a partir do engodo de Satanás, uma árvore diante da qual provavelmente Adão e Eva já teriam passado centenas de vezes, agora se torna atraente. É muito provável que Adão e Eva já tenham visto aquela árvore, já tenham contemplado aquela árvore à exaustão. No entanto, diante da tentação, aquela árvore parece agora atraente aos olhos. E diante da tentação, desobedecer a Deus parece algo lucrativo. Desobedecer a Deus parece o melhor caminho.
Fica muito claro para nós, quando nós olhamos para Gênesis 3, que a tentação, ela vai agir sobre os nossos desejos, ela vai agir sobre os nossos sentidos, como uma espécie de endosso, para que nós façamos aquilo que é mal, aquilo que nós sabemos que contraria a vontade do Senhor, na tentativa de obter algum prazer ou algum lucro. Na relação pactual de Deus com Adão e Eva, o Senhor está oferecendo o maior lucro possível. O Senhor está oferecendo vida. O Senhor está oferecendo vida em plenitude. O Senhor está oferecendo a Adão e Eva a possibilidade de viverem na presença dEle. E eu não sei se você percebe o quanto isso é bom. Eu fico imaginando, dona Ieda, o tanto que deveria ser bom lá no Jardim do Éden, no final do dia. Eu gosto muito de receber visita em casa. Receber visitas, receber amigos é muito bom. Mas a Bíblia nos fala, dona Ieda, que era Deus que visitava o homem na viração do dia. Eu fico imaginando o quanto deveria ser bom ouvir a voz do Senhor ali na viração do dia, no final da tarde. O Senhor vindo e caminhando no jardim e conversando com Adão e Eva. É isso que Deus está oferecendo. Lucro maior que esse, prazer maior que esse não haveria. No entanto, a tentação age sobre o sentido, sobre o coração de Adão e Eva de uma maneira tal que eles acreditam que existe algo melhor que isso. Eles esperam obter algum lucro da sua desobediência. O Senhor está oferecendo vida, e vida em plenitude, que será mantida e será alcançada por meio da fé e da obediência irrestrita. Em contrapartida, Adão e Eva sabem que há uma clara maldição no caso do descumprimento do pacto, a morte. E embora nós possamos contemplar a morte na perspectiva física, o que está em xeque aqui, à primeira vista, não é a morte do corpo, mas é a morte espiritual, que é a separação de Deus. Obedeçam e tenham vida, desobedeçam e vocês morrerão. Quando nós olhamos aqui para os primeiros 5 versículos, de maneira muito clara, nós percebemos o quão danosa pode ser a tentação para as nossas vidas. E eu fico preocupado quando eu penso sobre tentação e sobre pecado. Porque muitos de nós, crentes, no Senhor Jesus Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós que tomamos a ceia, esperamos Jesus voltar, buscamos viver uma vida cristã, muitos de nós flertam com o pecado e com a tentação. Eu quero te dizer que nós não somos fortes o suficiente para isso. Nós não somos fortes o suficiente para brincar com o pecado, para brincar com a tentação. Caso não seja controlada, caso nós não fujamos dela, a tentação ela tem o potencial para fazer com que nos nossos corações nós acreditemos que as ordens de Deus, que a sua palavra não são dignas de confiança e de respeito. E todas as vezes que nós pensamos isso, nós pecamos. E quando nós olhamos para esse texto aqui, fica muito claro que nenhum pecado é cometido sem um elemento anterior que gera a tentação. O pecado ele sempre vai ser precedido pela tentação. E quando nós olhamos mais atentamente para esse elemento, a tentação que precede o pecado, nós vamos chegar a uma conclusão interessante. Em determinadas situações, Satanás é o agente da tentação. Em alguns momentos, Satanás vai ser o agente da tentação. Aqui, em Gênesis, nós estamos vendo claramente. Adão e Eva estão no jardim, e Satanás é aquele que ardilosamente vai fazê-los acreditar que a palavra de Deus não é digna de confiança. Mas existe um outro texto, eu quero pedir para que um dos irmãos abra para nós, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1. Esse texto é muito enfático e ele nos mostra um momento crucial das Sagradas Escrituras, no qual Satanás é o agente da tentação.
Presbítero Valteir, está com ele aí? Lê para a gente, por favor. Mateus 4:1. Quem vai tentar Jesus no deserto? Satanás. Como diria hoje, no bom português, o tinhoso. É ele que vai tentar Jesus. Satanás, em determinados momentos, é sim o agente da tentação. Agora, nós precisamos de cuidado quando nós pensamos sobre pecado e tentação. E o que eu vou falar agora talvez gere um espanto nos irmãos. O diabo leva a culpa de muita coisa que ele não faz. Principalmente quando nós falamos de pecado e tentação. O diabo leva a culpa de muita coisa que ele não faz. Sabe por quê? Porque nem sempre o diabo é o agente da tentação. Satanás é o inimigo número 1 das nossas almas, sem dúvida nenhuma. Mas existe um segundo inimigo que é tão perigoso quanto Satanás. E você convive com ele todos os dias. E sabe qual é esse inimigo? Seu coração. Seu próprio coração. Em muitos momentos não é Satanás o agente da tentação. Em muitos momentos nós somos tentados pelo desejo do nosso coração. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. 2 textos que nós vamos ler. Vou pedir o meu irmão presbítero Marcelo, para pegar para nós aí, Marcelo. Tiago 1:13-15. E eu vou pedir o nosso irmão presbítero Samuel. 2 Samuel 11:2-4. Nesses 2 textos, nós veremos ocasiões em que nós somos tentados, mas o agente da tentação não é Satanás, é o nosso próprio coração. O primeiro texto é o texto de Tiago 1:13-15. Então, está vendo? Olha só, Tiago está falando o seguinte, olha, não julguem que vocês estão sendo tentados por Deus. Tiago está tirando Deus da equação. Fala, olha, o Senhor é perfeito, Ele não pode ser tentado e Ele mesmo não tenta ninguém. Tiago não coloca Satanás em nenhum momento nessa equação, mas ele coloca o nosso segundo inimigo, que é o nosso coração. Ele fala, vocês são tentados pela sua própria cobiça. A cobiça atrai vocês. E aí, nós vemos o pecado sendo consumado. Então, em muitos momentos, o agente da tentação vai ser o nosso coração. E aí, o texto de 2 Samuel, que está aqui com o nosso irmão presbítero Samuel, vai nos mostrar uma ilustração clara disso. Versículos 2-4 do capítulo 11, meu irmão. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro, senhor Jair, de uma musiquinha muito antiga que eu cantava lá na salinha. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. A gente não vê Satanás nesse texto. Nós vemos Davi. Nós vemos uma sucessão de erros de Davi. Primeiro, Israel está em guerra. Davi deveria estar com o exército, mas ele está no palácio. Em segundo lugar, Davi está olhando para onde ele não deve. Davi está sendo tentado pela sua própria cobiça.
E todos nós conhecemos a história de Davi. O pecado de Davi não é apenas cobiça, não é apenas adultério, o pecado de Davi é também assassinato. Eu tenho certeza que Satanás está muito contente com o que Davi está fazendo. Mas Satanás não é o agente da tentação ali. Davi está sendo tentado pela sua própria concupiscência. Davi está sendo tentado pelo seu próprio desejo. Ele está sendo tentado pelo seu próprio coração. Isso fica muito claro quando nós olhamos também para o texto de Gênesis 4, que nós já mencionamos aqui, de Caim. O Senhor diz a Caim: o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Como eu posso dominar algo que não é meu? O pecado jaz à porta, o pecado ele me assedia. Em muitos momentos ele me assedia por causa do meu próprio coração, por causa dos meus desejos. O profeta Jeremias vai nos dizer que o nosso coração é extremamente corrupto e que nós não podemos entendê-lo. E assim, em muitos momentos, o nosso coração joga contra nós. E a pergunta é: será que nós temos a condição de por nós mesmos dominar o nosso coração e dominar o nosso pecado? É bem verdade que não. Por isso que nós necessitamos do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Agora, o fato de eu não conseguir dominar o meu pecado sozinho não me isenta da responsabilidade dele. Porque o pecado é sempre uma escolha. O pecado vai ser sempre uma decisão, não de outra pessoa, minha. Veja que por mais que Satanás esteja tentando Adão e Eva, Satanás não os força a comer, a escolha é deles. A decisão do coração é deles. O pecado é precedido pela tentação, sim. O pecado, a tentação é pecado? Não. A tentação em si não é pecado. A tentação em muitos momentos está fora do nosso controle. Nós podemos pegar, por exemplo, novamente, Jesus Cristo. Ali, Jesus, ele não tem poder de decisão sobre a tentação. É o propósito de Deus que ele seja tentado. A tentação em si não é pecado. O problema se encontra quando nós aquecemos a tentação. É quando nós atendemos a voz da tentação que nós começamos a ver o problema nas nossas vidas. Agora, quando nós continuamos a leitura aqui em Gênesis 3, dessa vez a partir do versículo de número 6, nós podemos chegar então à segunda perspectiva a respeito do pecado. Pelo que nós podemos entender então que o pecado ele está sediado no coração do homem. O pecado habita no coração do homem. O pecado é o monstro por baixo da nossa pele. O pecado é a voz que nós lutamos contra ela para tentar calá-la. No versículo 6 nós vamos ver a clara transição da tentação para o pecado. Olha só, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Nessa altura, para que essa seja a conclusão de Eva, Satanás já distorceu a ordem dada por Deus. Você consegue ver como sensivelmente Satanás contradisse aquilo que Deus havia falado? Versículo de número 2: não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores, à exceção de uma. Mas Satanás, de uma maneira muito sutil, transforma aquilo que Deus disse. Satanás está tratando aquilo que Deus disse com desdém. Infelizmente, nós vamos perceber que Eva também trata a palavra de Deus com desdém. Qual foi a ordem clara de Deus dada a Adão? Você não vai comer da árvore que está no centro do jardim. Eva vai fazer um acréscimo. Versículo de número 3. Mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Eva faz um pequeno acréscimo que o Senhor não havia feito. Eva também já está começando a apresentar em seu coração uma disposição para tratar com desdém aquilo que Deus diz. E talvez você pode falar: Tiago, mas isso talvez tenha sido zelo em excesso.
Mas Deus não pediu zelo em excesso. A ordem era clara: não coma da árvore. A palavra de Deus é verdadeira nesse sentido: não coma da árvore. O que Eva está falando não é excesso de zelo, é mentira. Deus não disse. O problema é que Satanás está tratando aquilo que Deus disse com desdém, e Eva está dando lugar no seu coração para que ela mesma comece a pensar dessa forma. E aqui no verso 6, nós vemos qual é o lucro que é pretendido por Eva e por Adão no pecado. Satanás ardilosamente diz que a punição que Deus havia falado era inexistente, e que caso comessem do fruto, eles se tornariam como Deus, no versículo 5. A serpente diz: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores. Satanás está conduzindo Adão e Eva aqui à conclusão de que Deus estaria os privando de uma humanidade plena. Afinal de contas, de maneira desavisada, nós poderíamos chegar à conclusão aqui de que Adão e Eva não teriam conhecimento, a não ser que comessem do fruto que Deus havia proibido. Deus, de alguma forma, estava restringindo a sua humanidade. Deus, de alguma forma, estava restringindo o potencial de conhecimento. E Eva, diante da sedução da serpente, agora está pronta a abandonar a sua fé, que é pura, a sua obediência, que é irrestrita, e entrar em pecado. João Calvino, reformador do século XVI, ele interpreta a postura de Eva, afirmando que o olhar impuro de Eva para esse fruto, para essa árvore, um olhar que já está infectado com a peçonha da concupiscência, da cobiça, esse olhar foi tanto o mensageiro quanto a testemunha de um coração impuro. O fato de Eva olhar para aquela árvore com desejo, o fato de Eva julgar que aquela árvore poderia ser boa, contrariando aquilo que Deus disse, demonstra a fraqueza e a impureza que começa a dominar em seu coração. Antes desse momento, Eva certamente podia contemplar a árvore com a sinceridade profunda de que não haveria qualquer desejo na sua mente. Por quê? Porque a palavra de Deus, a obediência a Deus era guardiã do seu coração. Agora Eva já não está mais disposta a obedecer. Eva não está disposta a obedecer porque o versículo de número 6 nos diz que ela chega à conclusão de que aquela árvore é boa para se comer, ela é agradável, mesmo que Deus tenha dito que ela não é. O coração de Eva já se encontra agora em impureza. Eva está pronta para decair da fé, Eva está pronta para abandonar a obediência, e o pecado vai corromper todos os seus sentidos. E a depravação vai se difundir por todas as partes da sua alma e também por seu corpo. Adão e Eva, ao sucumbirem à tentação, a deixarem que o pecado faça morada no seu coração, eles passarão então a viver em uma situação deplorável. E é interessante nós pensarmos que o pecado ele habita no coração do homem, porque nas Sagradas Escrituras a palavra coração, ela nunca, ou quase nunca, melhor dizendo, é empregada para designar o órgão que chama coração. A palavra coração nas Sagradas Escrituras diz respeito ao que há de mais profundo no ser humano. A palavra coração diz respeito à sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E é por isso que o coração é tão importante para nós. Vou pedir à minha irmã Donieda, a senhora lê um texto para a gente, por favor, Provérbios 4, 23. Olha o que Salomão vai nos falar a respeito do coração. Provérbios 4, 23.
O que Salomão está nos dizendo é: o que há de mais importante na sua vida é o seu coração. Portanto, você deve guardá-lo. Agora, no entanto, quando nós olhamos para Gênesis 3, o coração de Adão e Eva não está mais guardado. O coração de Adão e Eva já está maculado pela cobiça. O coração de Adão e Eva já está disposto a desobedecer. E fica muito claro para nós que o pecado, ele não tem início nos olhos. Quando Eva olha para aquele fruto e acha aquele fruto belo, vistoso, bom para se comer. O pecado de Adão e Eva não tem início nas falsidades ardilosas de Satanás, no seu discurso fraudulento, que está colocando aqui em xeque o caráter de Deus. Não. O pecado de Adão e Eva tem início no seu coração como uma manifestação da sua própria vontade. Eva está disposta a tomar do fruto. Eva está disposta a comer do fruto. Isso é uma inclinação do coração. Vontade pecaminosa. A tentação foi aceita. O discurso de Satanás surtiu efeito. Ele é mais plausível, aparentemente, do que a vontade e a verdade de Deus. A vontade clara dos corações de Adão e Eva agora não se inclinam mais para a obediência, e sim para a desobediência. O seu coração está contaminado. Jesus vai nos falar no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, no capítulo 15, que do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, são coisas que contaminam o homem. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: o pecado procede do coração de vocês, é isso que os contamina. O pecado, ele está sediado no coração do homem, a não ser que esse coração seja transformado pela obra de Cristo. Aqui nesse momento, meus irmãos, no versículo 6, a trava moral que havia em Adão e Eva, a trava que se apresentava na forma de uma fé pura e de uma obediência irrestrita, foi abalada. E como consequência, Adão e Eva vão se entregar aos desejos do seu coração. O pecado, ele tem origem no coração, e ele levará então Adão e Eva e com eles toda a humanidade à ruína. E isso nos leva então ao terceiro e último ponto, a terceira e última perspectiva a respeito do pecado nessa manhã, pelo que nós podemos concluir que o pecado é a voluntária sedição contra Deus e sua vontade. E eu quero que você grave bem a palavra voluntária. Versículo 6, parte B. Ela viu que o fruto era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Até a primeira parte do verso 6, o que nós temos em vista não é pecado consumado. Nós temos uma tentação que está ganhando espaço. Nós temos um coração que está fragilizado. Nós temos uma fé que está abalada e uma obediência que está colocada em xeque. Adão e Eva já estão com seus corações inclinados a desobedecer a Deus, mas eles ainda não fizeram isso de uma maneira efetiva. No entanto, isso muda em muito pouco tempo. É no final do verso 6 que nós temos então a ruína da raça humana, com a entrada no pecado no mundo. O que está em vista agora é a disposição dos corações de Adão e Eva, que foi transformada numa ação rebelde e voluntária. Eu não sei se você percebeu, mas no versículo 6 nós não temos qualquer menção a Satanás. Satanás já cumpriu o papel dele. É como se Adão e Eva dissessem: deixa conosco agora, que agora a gente toma o controle. Você vê que não há qualquer ponderação no versículo 6 a respeito da vontade de Deus. Nós não vemos qualquer atitude positiva de Adão e Eva em contradizer a serpente. Nós temos apenas uma aquiescência à tentação. Como nós já vimos, o mal, o pecado, melhor dizendo, é um mal numa categoria muito específica. O pecado é mal moral. Quando nós vemos as Escrituras tratando o pecado como erro do alvo, como desobediência, como mau comportamento, fica muito claro para nós que o pecado ele possui um teor ético. O pecado ele não é como uma tempestade que nos sobrevém sem aviso. O pecado não é como uma doença que nos assola de uma maneira inadvertida, não. O pecado ele não é também algo que é passivo no nosso caráter, uma imperfeição do nosso caráter, como diriam os pelagianos.
O pecado é uma ativa e voluntária oposição contra Deus. É uma consciente transgressão da lei. O pecado é a expressão do homem dizendo para Deus que ele não se importa com Deus, com a sua vontade, e que ele acredita que suas próprias decisões são melhores. Quando nós olhamos aqui para o relato da queda, nós percebemos, meus irmãos, que há um elemento volitivo presente de maneira muito clara. E é por isso que eu pedi para você gravar bem a palavra voluntária. A inclinação da tentação, no versículo 6, ela foi transformada em ação pecaminosa pura e simples. A tentação deu lugar ao pecado. O desejo foi efetivado pela vontade. Por mais que a tentação de Satanás tenha um papel importantíssimo na queda, o papel preponderante ainda é a escolha de Adão e Eva. O ato de tomar do fruto e comer foi uma demonstração voluntária e pessoal de rebeldia contra Deus e contra a sua vontade. Nesse momento, o pecado já está sediado no coração de Adão e Eva. O pecado não é outra coisa senão o resultado de uma escolha livre e má do homem. E a Bíblia nos fala sobre isso. Nosso irmão Marcelo leu o texto de Tiago 4,17 para nós. E o Senhor diz que o pecado ele vem da nossa própria cobiça, da nossa própria escolha. Nós já citamos aqui o texto de Gênesis 4 com Caim, quando o Senhor diz que ele deve dominar o seu desejo, porque senão o seu desejo vai levá-lo para o pecado. O que está em xeque na parte final do versículo 6 é a escolha de Adão e Eva. Ao tomarem da árvore que Deus havia proibido dela comer, Adão e Eva se colocam em uma posição de inimizade contra Deus. Aquela relação que era baseada no amor, na fé e na obediência foi desfeita. Os homens não estão mais numa posição favorável diante de Deus, eles são agora inimigos de Deus. O pecado aqui é evidentemente uma efetiva disposição rebelde contra Deus, o seu Criador. Então eu preciso que você grave que sempre que nós falarmos de pecado, nós estamos falando de algo que está relacionado a Deus e a sua vontade. O pecado está sempre relacionado a Deus e a sua vontade, no sentido de que nós transgredimos a sua vontade. De forma que o pecado não pode ser definido de nenhuma outra forma, senão em conformidade com a lei de Deus. O que estava em xeque, meus irmãos, na proibição de Deus para Adão e Eva, ali de comer desse fruto, era o amor a Deus. Adão e Eva deveriam amar a Deus de maneira tão profunda que eles demonstrariam esse amor por meio de uma espiritualidade corajosa. O que eu quero dizer com espiritualidade corajosa? Fé simples e obediência restrita. Ser corajoso de frente à tentação. O que Eva e Adão deveriam fazer ali, diante da tentação de Satanás, era não dar ouvidos, era fugir da tentação, era falar, não, Deus disse isso e nós vamos fazer isso. Espiritualidade corajosa, fé simples, obediência irrestrita. No entanto, não é isso que acontece. Se o amor a Deus é o centro da ordenança, e o amor é o bem moral demonstrado por meio da obediência, então nós vemos que a desobediência é o oposto. Adão e Eva, com o seu pecado, eles estão demonstrando a sua disposição em não amar a Deus, a sua disposição em se afastar voluntariamente do seu Criador, em agir de uma maneira que eles transgridem a lei. A decisão de Adão e Eva foi uma decisão má, sem dúvida nenhuma, mas não foi uma decisão irracional, não foi uma decisão impensada. Foi uma decisão pensada, foi uma decisão ponderada. Eva viu a fruta e ela achou, ela pensou, ela entendeu que ela era boa. Os parâmetros que foram utilizados por Adão e Eva eram padrões moralmente errados, sem dúvida nenhuma. Mas a decisão foi pensada, ela foi ponderada.
Em seus corações, Adão e Eva verdadeiramente acreditavam que aquela era uma ação justificada. Fica, portanto, claro, meus irmãos, que o pecado é um ato voluntário contra Deus e contra a sua vontade. O elemento volitivo, o desejo, a vontade, a ação sempre estarão presentes. E a Bíblia fala claramente sobre isso. Eu quero pegar mais 2 textos, vou pedir a nossa irmã Dona Divina, por favor. Romanos 1:32. Nosso irmão seu Jair, por favor. Tiago 2:9. São os 2 últimos textos que nós vamos ler nessa manhã, que demonstram de fato que o pecado é sempre uma ativa sedição contra Deus, contra a sua vontade. Romanos 1:32, minha irmã. O que Paulo está falando aqui é: existem homens que são ímpios, eles sabem que a impiedade vai ser condenada, mas eles fazem o que é ímpio e eles ainda levam outras pessoas a fazer. Eles se rebelam ativamente contra Deus. Tiago 2:9. Tiago está falando sobre a acepção de pessoas. Escolha. Ninguém faz acepção de pessoas por omissão, mas por escolha. Então veja que o pecado é sempre uma ativa e ultrajante sedição contra Deus. Não existe pecado por omissão. Nós agimos e escolhemos agir contra o Senhor. Gostaria de concluir. Na queda, Adão e Eva demonstraram sua oposição a Deus na forma de uma gritante ingratidão, porque eles não se alegraram na bênção da provisão de Deus, que lhes concedeu todas as árvores do jardim, e desejaram para si aquela única que ele havia proibido. Eles também ultrajaram a santidade de Deus, pois conhecendo a verdade da sua palavra, se deixaram levar pela mentira de Satanás. Seus corações, que foram criados em pureza e santidade, se tornaram corruptos e degenerados. Finalmente, Adão e Eva se tornaram idólatras, porque ousaram desejar se tornar como Deus. Assim, de maneira ativa e ultrajante, o homem e a mulher que o Senhor criou se voltaram contra ele e, a partir de então, saíram da posição favorável em que estavam diante de Deus e se tornaram réus do seu próprio pecado. Gostaria de aplicar essa mensagem à sua vida de 2 formas. Em primeiro lugar, guarde o seu coração, porque a sua vida depende disso. Do coração procede as fontes da vida. Guarde o seu coração. Em segundo lugar, se empenhe para viver uma vida cristã genuína. Invista tempo de qualidade na leitura das Escrituras e na oração, a fim de que sua fé seja fortalecida, para que você não venha sucumbir frente às tentações de Satanás e aos desejos do seu próprio coração. O pecado, ele nasce no nosso coração. Que os nossos corações estejam guardados em Cristo. Pode falar, meu irmão? Hebreus. Deixa eu pegar aqui. Hebreus 12. Vamos ler esse texto. Hebreus 12, 4-13 nos diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos?
pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para proveito, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, no entanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A realidade do pecado é uma realidade desastrosa, mas existe uma saída para ela, e essa saída está em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra que foi lida e trabalhada aos nossos corações nessa manhã. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações. Não permita, Deus, que nós venhamos a flertar com o pecado, não permita que nós venhamos brincar com o pecado, mas dá-nos a condição, Pai, de viver uma vida genuína, uma vida cristã genuína nos caminhos do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um bom domingo a todos, vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Novamente às 7h30 nos encontramos aqui para o nosso culto de celebração ao Senhor.